Graça e a paz, amados. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vamos mais uma lição. Lição 6 dos jovens. A lição 6 que tem o título Justificados pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Justificados pela fé em Jesus Cristo. Irmão, nós estamos no terceiro trimestre de 2025. E esse trimestre está trazendo aí um título maravilhoso que fala A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta aos Gálatas. A lição de domingo, né? Do dia 10 de agosto de 2025. Inclusive, que Deus abençoe todos os pais, né? Segundo domingo de agosto, dia dos pais. Um forte abraço a todos vocês que têm seus papais, os jovens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E o título da lição é Justificados pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos trazer aqui uma breve introdução rápida para o nosso aprendizado. Nesta lição nós veremos, amado, como o apóstolo Paulo ele defende a doutrina da justificação pela fé, confrontando os Gálatas, que estavam abandonando a confiança no sacrifício de Cristo para voltar às obras da lei. Foi por meio do exemplo de Abraão, Paulo nos mostra que a justificativa, a justiça diante de Deus nunca foi conquistada por méritos humanos, mas sempre pela fé. Você está preparado para essa lição? Vamos lá, o texto áureo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui com o texto áureo aqui em mãos, e nós vamos estar lendo. Ele diz assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ok. Irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De fé em fé, o justo viverá da fé, né? Nós lemos aqui. Temos aqui uns textos paralelos que eu quero trazer aqui para você, para nós estarmos meditando. Textos paralelos para comparar. Vamos lá. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 2, versículo 4. E outra passagem aqui e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, deixa eu ver aqui. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gálatas 3:11. Outra referência. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Hebreus 10 e o versículo 38. Paulo aqui, amado, ele cita Abacuque 2 e 4, tá? Para mostrar que essa verdade já estava nas Escrituras no Antigo Testamento. Então, viver pela fé significa depender diariamente de Deus e não da própria justiça. Glória a Deus. Amém? Vocês concordam? Vamos aqui à verdade prática. Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou, e não por seguir um conjunto de ritos, tá? Então, Abraão, ele foi salvo porque ele creu, né? Foi pela fé. Ouça isso no nome de Jesus. A passagem bíblica que fundamenta especificamente o resumo da lição é Romanos 4, versículo 3, que diz a Escritura. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém, amados? Louvado seja Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. A verdade expressa no texto é que Abraão foi justificado antes, primeiro, de ser circuncidado,
né, circuncidado, Romanos 4, versículo 9 ao 12. E segundo, da lei ser dada, foi bem antes da lei ser dada. E terceiro, foi antes de qualquer obra de mérito. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, esta lição como todas as demais, é uma lição maravilhosa para o nosso aprendizado, né? Temos aqui um texto aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 a 18. E o textuário diz assim, né, dessa introdução aqui que eu quero trazer para você: o justo viverá da fé. Hebreus 3, versículo 11, parte B. Qual é o objetivo dessa lição que eu estou trazendo aqui para você? O objetivo desta lição, amado, é mostrar que a justificação diante de Deus não vem pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo, como já foi aqui demonstrado no exemplo de Abraão, certo? Vamos aqui ao tópico 1, né? O questionamento de Paulo. Tópico 1, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos estar aqui lendo com você, explicando aqui esse tópico, louvado seja o nome do Senhor. O questionamento de Paulo, fascínio para a desobediência. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui o texto bíblico para ver o que diz. É o que ele fala aqui, ó. Fascínio para a desobediência. Paulo ele chama os Gálatas de insensatos, né? Ele chama de insensatos, no capítulo 3, versículo 1, que ele vai falar, porque estavam sendo enganados e fascinados por um evangelho distorcido, certo? Então, a desobediência espiritual, amado, pode começar com um encanto religioso, por exemplo, mas termina em escravidão. Por isso, amados, devemos tomar muito cuidado com ensinos que seduzem, mas que afastam da graça. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele fala aqui, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Crucificado, Gálatas 3 e 1. Ó Gálatas insensatos. Esta expressão aqui, amados, revela uma combinação de indignação, amor e surpresa. Paulo ele estava perplexo, quase sem acreditar no que os Gálatas haviam feito. Isso era ainda mais grave porque eles tinham recebido um ensino claro e sólido, sendo privilegiados ao ouvirem por várias vezes a pregação do próprio Paulo, cujo coração pulsava pelo Evangelho da graça de Deus. O termo aqui, esse termo grego, insensatos, não indica, né, esse grego a, anoitos, né, que significa insensatos, não indica deficiência mental, mas preguiça intelectual e descuido espiritual. Então, os Gálatas não eram ignorantes, apenas deixaram de usar sua percepção espiritual quando confrontados, né, com a mensagem deturpada dos judaizantes. Em outras palavras, não estavam usando suas mentes de forma espiritual. Amém, amados? Aqui nós podemos expor aqui a grande diferença entre lei e evangelho. Qual é a semelhança entre a lei e o evangelho? Entre as obras e a fé. A lei diz, faça isso. O evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigência e nos incita a obedecer. O Evangelho faz promessas e nos incita a crer. Assim, a lei e o Evangelho, amados, se opõem um ao outro na esfera da justificativa, né? O estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. E é por isso que Paulo ele considera esse desvio da igreja uma consumada loucura. Por essa razão, querido, Paulo utiliza o verbo traduzido como enfeitiçar ou iludir,
Esse termo aqui era usado no mundo greco-romano para indicar fascinação ou até influência maligna. Paulo usa uma expressão forte e retórica para dizer: vocês foram tão confundidos que parece que estão sob um feitiço, rapaz. Ele sugere que algo espiritual e maligno, por meio dos falsos mestres, estava obscurecendo aí a visão deles, né, sobre a obra de Cristo. Paulo lembra que na pregação dele, Cristo foi claramente apresentado como crucificado. Então, o verbo aqui pronuncia aproximada, né? Prografou significa exibir publicamente ou reclamar de forma vívida. Ele quer dizer que a mensagem do Evangelho foi exposta com clareza, como, por exemplo, um cartaz diante dos olhos deles. O foco aqui é a cruz. Jesus morreu como substituto, realizando, né, plenamente a salvação. Então, voltar às obras da lei, amados, é agir como se a cruz não fosse suficiente. Vamos aqui a algumas aplicações. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tenha a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Para os Gálatas, a fascinação, né, provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que, na teoria deles, poderia ajudar na salvação. Então, o ativismo, por exemplo, o ativismo religioso, né, a crença de que estar sempre ocupado com coisas da igreja é sinônimo de espiritualidade verdadeira, está enganado. Práticas místicas e crenças esotéricas, né, misturadas ao cristianismo, como, por exemplo, horóscopos, rituais, energias e amuletos. Imagine só um crente que crê nos signos, em amuletos da sorte e por aí se vai. Rapaz, o evangelho, amado, o evangelho da prosperidade, né, promessas de bênçãos financeiras ou sucesso como prova de fé. Hum, Achar que quem tem fé não sofre, sempre vence e possui riquezas, está enganado. Né? Ó, namoro mudando, por exemplo, jovens que se deixam levar por aventuras e negam a fé. Todas essas coisas, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto a essas coisas. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao segundo subtópico, começando certo e terminando errado. Olha, eles começaram na fé, mas estavam tentando se aperfeiçoar pelas obras. Imagina a coisa dessa. Tá lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, não é verdade? Imagina, a vida cristã não começa na graça e termina na força humana. Exemplo, como um corredor que larga bem, mas decide andar no caminho errado no meio da corrida, né? Olha, irmãos, devemos nos observar bem de que maneira nós estamos caminhando. Se nós estamos fugindo da realidade, se nós estamos indo por outro caminho, nós estamos cortando atalhos, né, pegando atalhos. Isto é muito importante nós fazer essa averiguação em nossa caminhada, começando certo e terminando errado. Mesmo que o homem comece errado, mas termine certo, é isso que consta para Deus, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui um texto bíblico? Olha, quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Gálatas capítulo 3, versículo 2 e o 3. Então, o apóstolo aqui ele faz duas perguntas certeiras. Paulo lembra aos Gálatas que a própria experiência deles confirma a verdade do Evangelho. Primeiro, eles receberam o Espírito Santo quando ouviram a pregação de Paulo, e segundo, essa experiência ocorreu quando creram em Jesus Cristo e se entregaram a Ele, não por cumprirem a lei. E terceiro, as exigências mosaicas só lhes foram apresentadas mais tarde pelos judaizantes. Quarto, ainda que a sua inclinação ao judaísmo
tinham anulado a ação do Espírito, nem os milagres entre eles, como diz o versículo 5, nada de verdadeiro crescimento resultou dessa influência. É por isso que Paulo inclui que devemos rejeitar os judaizantes e permanecer na pureza do Evangelho. Os Gálatas, irmãos, eles iniciaram sua vida cristã recebendo o Espírito Santo, fruto da fé no Evangelho pregado por Paulo, porém, ao aceitar as ideias dos judaizantes e as necessidades das obras da lei, eles estavam retornando aí a um sistema ultrapassado, baseado aí em regras externas. Esse caminho se mantido aí acabaria negando a salvação em Cristo e a vida no Espírito que já experimentavam, Terminar pela carne é isso. Significa adotar uma religião centrada nos esforços humanos, um evangelho distorcido que substitui a graça pelas obras, E em Cristo caminhamos rumo ao reino eterno de Deus. Na lei, o movimento é retrógrado, retrógrado, voltando à prática que perderam seu valor e foram superados aí pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui ao segundo subtópico. No tópico 1, obras da lei contra a pregação. Aqui, irmãos, Paulo afirma que receberam o Espírito pela fé, não pela prática da lei. Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 5. Vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha, amados, obras da lei contra a pregação da fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha aqui, ele fala aqui, então aqueles que lhes dá o Espírito e realiza milagres entre vocês, o faz com base nas obras da lei, ou com base em crer no que ouviram. Esta frase aqui encerra as indagações retóricas de Paulo nos versículos 1 ao 5 e repete diretamente a pergunta do versículo 2. Agora, porém, formulada à luz de tudo o que Paulo mencionou acerca das experiências de seus convertidos nos versículos 2 ao 4. Faz lembrar que a F.F. Bruce, ele destaca que a frase aquele que lhes dá o Espírito, em grego, usa um particípio presente, sugerindo aí uma ação contínua. Deus não apenas deu o Espírito no passado, mas continua a agir entre eles. Isso aqui fornece o argumento de que a fé é o canal contínuo da bênção de Deus, e não a obediência da lei. Então, para Paulo, receber o Espírito Santo não era apenas uma operação invisível interior, mas uma experiência que se manifestava aí com poder divino entre os crentes. Então, os dons do Espírito eram uma norma determinante para a presença e autoridade do Espírito, certo? Nós podemos conferir isso aqui lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Então, a convenção e o batismo no Espírito Santo, queridos, deve continuamente produzir milagres, e demais manifestações do Espírito Santo. Esse resumo aqui, ele disse, em resumo aqui, ele disse a eles que lembre-se de como vocês vieram a Cristo pela primeira vez. Barnabé e eu fomos à Galácia pregando o Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Vocês ouviram nossas palavras, creram na mensagem e Deus derramou o Espírito Santo entre vocês. A evidência de sua presença e poder era inconfundível. Além disso, nada disso dependia de vocês aceitarem a circuncisão ou obedecerem à lei. Vocês começaram no Espírito, agora não voltem à carne. Até mesmo as cicatrizes da perseguição que carregam são troféus da graça de Deus. Olha só, não joguem tudo fora, seguindo esses falsos mestres que como magos malignos, estão tentando seduzi-los a abandonar o caminho de Cristo por um evangelho falso. Paulo foi bem categórico aí no que ele quis falar e foi bem sério mesmo. Foi uma repreensão e tanto.
Vamos ao segundo subtópico, o crente Abraão. Segundo tópico, aliás, o crente Abraão. Glória a Deus. Creu em Deus, o crente Abraão creu em Deus. Irmãos, Abraão é chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele creu na promessa de Deus, como diz lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, ok? Ele não viu a concretização de tudo, mas confiou, né? Fé não é ver para crer, é crer para ver. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, amados. Crê em Deus. Louvado seja Deus. Ele creu em Deus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, vamos aqui ao texto bíblico, né? É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, em Gálatas 3 e 6. Os judaizantes, irmãos, sem dúvidas, usavam Abraão como exemplo para sustentar que a circuncisão era necessária para agradar a Deus e ser aceito por ele. Veja só, sendo que o próprio Abraão ele creu, né? Como Paulo entendia a fé de Abraão. Em Romanos 4:3, ele aceitou novamente esse texto, né? Ele citou novamente esse texto de Gênesis, descrevendo mais plenamente como a fé se tornou um instrumento da justificação de Abraão. Assim, o melhor comentário sobre Gálatas 3 é Romanos 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não adianta, não diante de Deus, pois o que diz as Escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Veja só, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dádiva. Mas, para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, versículo 1 ao 5. Você entendeu o argumento de Paulo? Considere aqui a situação da seguinte maneira. Quando um homem trabalha para se sustentar e recebe o pagamento no final do mês, ele tem direito, certo, ao seu salário. Ele o merece, não é verdade? Assim não se desfaz, né, em mesuras diante do seu patrão, agradecendo-lhe tamanha demonstração de bondade e afirmando não ser digno de receber tal soma. De maneira nenhuma, ele coloca o dinheiro no bolso e volta para casa com a sensação de que foi remunerado por seu tempo e esforço. Então, a justificação, porém, não funciona dessa maneira. Por mais espantoso que pareça, o homem justificado é, em primeiro lugar, aquele que não trabalha. Ele renuncia a toda e qualquer possibilidade de merecer sua salvação, rejeita qualquer mérito pessoal, né? Quer dizer, não merecia, o trabalhador mereceu o seu salário porque trabalhou. Então, ele rejeita qualquer mérito pessoal ou bondade inerente, reconhece que nem mesmo seus maiores esforços poderiam algum dia cumprir as exigências justas de Deus. Amém? Vocês entenderam aqui? Como resultado, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, uma vez que ele se achega ao Senhor pela fé, e não por se considerar merecedor, Deus lhe atribui justiça e, desse modo, torna-o apropriado para viver no céu. Então, desse momento em diante, Deus o vê em Cristo e o aceita como base nessa nova condição de vida. Amém, amados? E em resumo, a justificação é para os ímpios e não para as pessoas boas. É uma dádiva concedida aí pela graça e não o pagamento de uma dádiva. E é recebida pela fé e não por obras. Isso aqui é lindo, o que Deus fez conosco. Consideremos aqui
né? Primeiro, a fé elimina qualquer possibilidade de orgulho humano. O tema da jactância é recorrente nos escritos de Paulo, né? Não apenas em Gálatas e Romanos, mas também em suas cartas aos Coríntios e aos Filipenses. Jactar-se significa gloriar-se, atribuir a si mesmo mérito, né? Afirmar autonomia e autossuficiência. Poucos expressam abertamente: eu sou o Senhor, né, do meu destino, eu sou o capitão do meu navio, né? Aí o Thomas Henley, mas essa ideia habita no coração não regenerado. A fé que justificou Abraão, porém, nega radicalmente qualquer forma de autoglorificação, pois reconhece que toda justiça vem de Deus. Queridos, a fé ela transcende a razão. Em Romanos 4, né, Paulo ele dá o exemplo da confiança de Abraão de que Deus cumpriria sua promessa de dar-lhe descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, mesmo quando ele e Sara estavam muito além da idade de conceber filhos, quando a razão aconselharia, né, aconselharia dúvida e desespero, e desespero, né? Abraão estava plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que havia prometido. Romanos 4, versículo 21. Então, o sacrifício de Isaac deve ser interpretado à luz desse mesmo princípio. Abraão esteve disposto a oferecer seu filho da promessa, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo para cumprir sua palavra. Olha só. Então ele creu, que ele já estava crendo na ressurreição. Ele sabia ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo para cumprir a sua palavra. Deus prometeu, Deus não vai deixar, né, meu filho, eu simplesmente matá-lo. Não, Deus vai ressuscitar. Então é esse tipo de fé que Jesus mencionou ao dizer que Deus poderia suscitar filhos de Abraão das próprias pedras. Então a fé verdadeira, queridos, sempre produz obediência ao afirmar que Deus justifica o pecador apenas pela fé. Paulo, ele não anulou a moralidade cristã, nem deu margem ao antinomianismo. Não. Essa foi uma objeção levantada já em seu tempo, a qual ele respondeu: continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo algum. Romanos 6, versículo 1. Né? Em segundo lugar, amados, aliás, Romanos 6, versículo 1 e o 2. Então, a fé que salva também transforma. Em Gálatas 5 e 6, Paulo descreve a vida guiada pelo Espírito, chamando os crentes a examinarem suas ações, servirem uns aos outros em amor e viverem de forma que cumpram a lei de Cristo, como diz lá em Gálatas 5, versículo 13 e Gálatas 6, versículo 4. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, né, foi considerado justo. Irmãos, a justiça de Deus, ela foi imputada a Abraão por causa da fé, certo? Como diz, né, acabamos de ver agora, Gálatas 3 e 6. Isso aconteceu antes da circuncisão, mostrando que a justificação vem pela fé e não por obras. Certo? Como diz lá em Romanos 4, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Então, ele foi considerado justo. É o segundo subtópico, né? Abraão, de onde provém os judeus, foi considerado justo, e como isso se deu pela fé. Por meio de um pequeno fluxograma, vamos entender a expressão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Vamos lá, creu em Deus. Abraão crê não apenas que Deus existia, mas confia no seu caráter e nas suas promessas, e isso lhe foi atribuído, quer dizer, é um ato divino de graça, em que Deus concede um status de justo com base na fé, não nas obras. Para a justiça, o status legal e relacional diante de Deus. Logo,
A justificação é o ato legal e gracioso de Deus pelo qual ele declara o pecador crente justo diante dele. Não com base em méritos ou em obras, mas pela fé em Jesus Cristo. É simples. É uma declaração jurídica, né? Não uma transformação moral, né, imediata. Então Deus declara o pecador como justo com base na obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos aqui alguns elementos, né? Elemento, fonte, base legal, meio de recepção, e temos a descrição, graça de Deus, obra redentora de Cristo, vida, morte e ressurreição, fé, não obras, mérito ou ritual. Status de justo, né, diante de Deus, reconciliação com Ele e paz interior. Então, irmãos, após chamar Abraão para deixar sua pátria, o Senhor prometeu: farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Olha só que promessa maravilhosa. E tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Mais tarde, Deus ele ordenou que Abraão e seus descendentes fossem circuncidados como sinal da aliança e como, né, lembrança da necessidade de purificação do pecado. Esta aqui ele fala que esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo homem entre vós será circuncidado, né? Gênesis 17 e 10. Então, a renovação do prepúcio simbolizava ali, né? A remoção do prepúcio simbolizava a necessidade de cortar o pecado do coração, realidade presente na geração, de geração em geração. Amém, amados? Nós podemos ver lá em Deuteronômio 10, 16, Jeremias 4 e 4, Colossenses 2 e 11, por aí se vai. Com base nisso aqui, os judaizantes argumentavam se as nações devem compartilhar as bênçãos prometidas a Abraão, é necessário que adotem o sinal que marca o povo de Deus, isto é, a circuncisão. Então Paulo, porém, ele rebate com firmeza, citando Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele enfatiza que a Escritura declara Abraão justo por causa da fé e não por qualquer rito. A ordem para a sua circuncisão veio muitos anos depois da declaração de que ele havia sido justificado. Então ele já estava justificado pela fé e não pelas obras. Então as obras veio bem depois. Tá? Então ele já estava justificado. 10 anos após a promessa inicial, Abraão ainda não tinha filhos. Ele orou: ó Senhor Deus, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é Eliezer o Damasceno. Então o Senhor o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, versículo 2 e depois versículos 5 ao 6. Então, sua circuncisão ocorreu pelo menos 14 anos depois desse evento, lá em Gênesis 16, versículo 16 e Gênesis 17, versículo 1. Amém? Então, vamos para o terceiro subtópico. Deus iria justificar os gentios pela fé? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o plano de Deus sempre inclui os gentios e não os judeus na salvação. Sempre inclui gentios não judeus, certo? Na sua salvação. Paulo afirma que Deus justificaria os gentios pela fé, certo? Gálatas 3 e 8. Então a promessa feita a Abraão alcança todos os que creem. Gálatas 3, versículo 9. Glória a Deus. Deus iria justificar os gentios pela fé? Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui a um texto bíblico. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé,
pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 7 e 8. Foi aqui, irmão, depois de demonstrar que Abraão foi considerado justo por Deus mediante a fé, e que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que creem. Então, Paulo ele amplia o argumento para incluir os gentios. Ele mostra aqui que essa inclusão não é uma novidade do Evangelho, mas está enraizada nas próprias Escrituras. Como diz lá em Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 18, 18 e Gênesis 22, versículo 18. Então, a sua linha de raciocínio é clara. Primeiro, Abraão foi justificado pela fé, Gálatas 3, 6 e 7. Segundo, as Escrituras anunciaram de antemão que os gentios seriam abençoados em Abraão. Então, isto é que todas as nações participariam da promessa por meio da fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e Gênesis 18, versículo 18. Portanto, irmãos, a justificação dos gentios segue o mesmo princípio. Assim como Abraão foi aceito por crer, os gentios são justificados não por obras da lei, mas pela fé na promessa de Deus. Simplesmente isto. Ouça isto em nome de Jesus. Vamos urgentemente ao tópico 3. A fé como fonte de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé como fonte de vida. O justo viverá da fé. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Irmãos, essa frase aqui é chave na Bíblia. Aparece em Abacuque 2 e 4, Romanos 1 e 17, Gálatas 3 e 11 e Hebreus 10 e 38. Viver da fé, querido, significa depender de Deus diariamente e não da nossa performance. Ouça isso no nome de Jesus. Deu para entender isso aqui? Glória a Deus. O justo viverá da fé. Essa expressão é oriunda do profeta Abacuque 2 e 4. Certo? Vamos ao texto aqui, Abacuque, Gálatas 3 e 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ok. Paulo, ao citar Abacuque 2 e 4, o justo viverá pela fé, não está mudando aqui o sentido do texto original, não. Mas aprofundando seu significado, o profeta Abacuque ele dizia que o justo é aquele que vive de forma correta diante de Deus, sendo assim fiel e firme, mesmo em tempos difíceis. Paulo mantém essa ideia, mas vai além. Ele entende o justo como alguém que foi declarado justo por Deus, amados. Não por causa das próprias obras, mas porque Deus o justificou. Então, a palavra fé usada por Paulo é muito próxima do que Abacuque queria dizer com fidelidade. Enquanto Abacuque, tanto fundo na constância, confiança, firmeza, significa emuná, que no hebraico, em Paulo, a pessoa justa é aquela que confia em Deus com uma fé firme, mesmo diante das dificuldades. Então, a principal diferença está na expressão viverá, Então, aqui para Abacuque, viver se refere a ter uma vida preservada por Deus em meio às crises. Enquanto Paulo usa o verbo no sentido de vida eterna, salvação e plena comunhão com Deus, mesmo assim, essa diferença não é uma distorção, pois já em Abacuque há uma ideia de vida abençoada por Deus. Portanto, quando Paulo cita aqui Abacuque, ele está dizendo algo como: desde o Antigo Testamento já se sabia que a vida com Deus, agora e para sempre, depende da fé. E pela fé, que somos salvos, que somos justificados, e é por meio dela que experimentamos a vida verdadeira em Cristo. Simplesmente isto. Ouça isso no nome de Jesus. Subtópico 2, do tópico 3. Aquele que não permanecer nessas coisas. Irmãos, quem tentar viver pelas obras da lei estará debaixo da maldição, como disse, Gálatas 3 e 10.
A lei exige 100% de obediência. Um só erro, irmão, torna inútil como um caminho de salvação. Tiago 2:10, né? Cristo, ele nos redimiu da maldição da lei. Gálatas 3:13. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que querer viver pelas obras da lei? Aquele que não permanecer nessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos, nesse subponto aqui, o autor ele foi muito em sua explicação. O texto base é Gálatas 3:12, ok? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. A lei de Deus, amados, não pede que o homem simplesmente tende a obedecer, nem sugere que basta crer. Ela exige obediência total, perfeita e contínua. Lá em Levítico, fica claro que a mensagem da lei é: quem cumprir tudo viverá. Então, a fé, por outro lado, apresenta outro caminho: quem crê viverá. Veja só, quem cumprir viverá e quem crer viverá. O argumento aqui de Paulo é muito simples. A pessoa justa vive pela fé. Quem está debaixo da lei não vive pela fé, pois tenta alcançar a justiça através da própria obediência. É difícil, irmão. Ninguém vai conseguir. É por isso que quem confia na lei nunca será considerado justo diante de Deus, já que nenhum ser humano, consegue obedecer perfeitamente. Quando Paulo ele cita o homem que fizer essas coisas por elas viverá, ele mostra que essa é uma meta impossível de atingir, um ideal que revela nossa incapacidade e nos conduz a Cristo. Então, o único que cumpriu a lei plenamente, foi Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui ao terceiro subtópico do tópico 3 e já vamos terminar. Cristo é a posteridade de Abraão. Amados, Gálatas 3,16 vai falar: a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, singular, a sua descendência, referindo-se a Cristo. Quem é a descendência de Abraão? Cristo. Não está falando as suas descendências, não. Em Cristo somos herdeiro da bênção prometida. Então, ele é o elo que liga a fé de Abraão à nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cristo é a posteridade de Abraão. Glória a Deus. Vamos ao texto, vamos ver como é que diz aqui o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3:13 e o 14. Aqui o versículo 10 ao 12 apresentaram aí um quadro sombrio da situação humana, A lei exige uma vida de perfeita obediência para que alguém seja considerado justo diante de Deus. Contudo, nenhuma pessoa pode atingir tal padrão elevado. Consequentemente, aí, todos no mundo tornaram-se aí prisioneiros do pecado, como diz capítulo 3, versículo 22, não é verdade? Então, sofrendo a justa condenação da maldição, da maldição da lei. Diante dessa realidade, nós somos levados a perguntar junto com os discípulos: quem então poderá ser salvo? Os discípulos fazem essa pergunta, Então, a resposta de Paulo para o dilema que acabaram de apresentar vem na forma de uma declaração confessional, por exemplo, que provavelmente circulava entre as comunidades judaica cristã, primitivo, como um resumo do Evangelho. Ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Então, nós não tínhamos como escapar dessa maldição se não fosse Jesus. Então, a palavra resgatou significa literalmente comprar de volta, libertar mediante o pagamento de um preço. Nós estávamos vendidos aí, para o maligno, para o mundo, e alguém foi lá e pagou um preço por nós. Então, todos estavam. Então,
Cristo ele foi por todo que ele foi ali e assumiu aquele, né, a cruz, né, nos livrando aí da maldição da lei. Pagou esse preço. Então a raiz grega para a redenção é agorá, né, mercado, o local dos leilões de escravos na Roma antiga, né, onde diariamente seres humanos eram vendidos ao maior lance. Então a palavra redenção declara que fomos comprados por um preço. Não somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo por algum método que nada lhe custou. Não. O resgate pelos nossos pecados foi nada menos do que o sangue do próprio Filho de Deus. Mas como Jesus se tornou maldição em nosso lugar? Embora tenha nascido sujeito à lei de Deus, Jesus nunca quebrou essa lei. Ele foi completamente puro e sem pecado, como um cordeiro, né, perfeito, como diz 1 Pedro 1,19. Mesmo assim, por causa de como morreu, crucificado em uma cruz, a própria lei dizia que alguém pendurado no madeiro era considerado amaldiçoado por Deus, como diz Deuteronômio 21, versículo 23. Portanto, irmãos, Jesus ele assumiu voluntariamente a posição de quem carrega o castigo, não por seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, mas em nosso lugar, como substituto, né, a forma de sua morte mostra que ele tomou sobre si a condenação que nós merecíamos. E sobre o versículo 14, Paulo ele conclui o argumento do capítulo 3 com duas grandes verdades. Primeiro, ele mostra que a cruz de Cristo trouxe para todos a bênção prometida a Abraão. Então, uma bênção que agora alcança não apenas os judeus, mas também os gentios. Segundo ele, afirma que, por meio da fé em Cristo, todos receberam a promessa do Espírito Santo. Amém? Então Paulo ele deixa claro que não existem dois caminhos diferentes para a salvação, um para judeus e outro para gentios. Não. Há um só, um único caminho, um único plano de Deus. Todos sem distinção, são redimidos pela morte de Cristo e se tornam parte de um único povo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo Espírito, né? Conforme diz Romanos 8, versículo 9, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Amados, a justificação, queridos, pela fé é o coração do Evangelho. Nenhuma obra, né, concluímos aqui, nenhuma obra ou esforço humano pode substituir o sacrifício de Cristo. Assim como Abraão creu e foi justificado, todo aquele que crê em Cristo é aceito por Deus, sem mérito próprio. Cuidado, irmãos, cuidado com ensinos que tentam misturar aí a graça com regras humanas. O justo viverá da fé, do começo ao fim. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, todos podemos ser tentados, diz aqui a nossa conclusão na revista, podemos ser tentados a acrescentar alguma coisa no Evangelho de Jesus. Podemos não fazer isso na doutrina, mas fazê-lo na nossa prática de vida, criando aí, né, crendices e hábitos que vão contra a palavra de Deus. O Eterno espera o que recebemos de Deus seja defendido e mantido a todo custo. Então, o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação e que, quando optamos por observar práticas que a Bíblia não diz, estamos acrescentando ao Evangelho coisas que Deus jamais planejou para a sua igreja, queridos. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Irmãos, como já vimos, na essência, só existem dois tipos de religião no mundo, né? Dois tipos de religião no mundo. Religião quer dizer religar, dois sistemas de salvação. Há um em que as pessoas tentam se salvar pelo que são e pelo que fazem. O segundo é aquele em que as pessoas são salvas pelo que Jesus fez.
Nesse último sistema, elas esperam o perdão e a misericórdia de Deus, não baseada em si mesmas, mas na misericórdia de Deus revelada lá na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Assim, querido, essencialmente só há duas religiões. A pergunta é: qual delas é a sua? Em qual delas você está? De que maneira você espera ser justificado diante de Deus? Será que é pelas suas obras? Será que é pelos seus méritos? Ou é pelo reconhecimento do sacrifício de Cristo lá na cruz, pela fé em Cristo Jesus? Fica aí esta indagação para você. Que Deus, mediante o que você aprendeu aqui agora, mediante o que você viu, então a salvação, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês que estão aqui nos seguindo neste momento, neste canal do YouTube. Conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Se não houver o arrebatamento da igreja, que nós estamos a qualquer momento aí esperando esse evento aí, se não acontecer, na próxima semana estaremos aqui trazendo mais uma lição aí para o nosso aprendizado. Forte abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.